Acabei de receber uma resposta da Federação Paulista, tá? Já vou dar detalhes a respeito dessa resposta. Antes, deixa eu só contextualizar para vocês, tá? O São Bento enviou um ofício à Federação Paulista pedindo que a Portuguesa perca o ponto obtido no confronto contra o Corinthians. Isso, inclusive, interferiria, teria desdobramentos na parte de cima da tabela, porque se a Portuguesa toma o WO no jogo contra o Corinthians, o Timão, em vez de somar um ponto, soma 3. E aí, com mais 2 pontos, ele ultrapassa o São Paulo. Passaria a ter uma vantagem de olho numa semifinal se Corinthians e São Paulo se classificassem. Cia Nicola, você tem novidades do Timão? Bora contar uma sobre o Corinthians para vocês. O nome do Pedrinho tem sido bastante comentado. Ele fez a estreia dele pelo time profissional no último final de semana, entrou nos minutos finais do jogo contra o Santo André. 9 minutos em campo, né? Nem dava para ter jogado antes ele estava servindo a seleção brasileira sub-20, que foi campeã sul-americana. Pois bem, em meio a tantos burburinhos, tantos boatos a respeito do atleta, entrei em contato com uma pessoa que trabalha com o Pedrinho, o jogador de 16 anos do Corinthians, super badalado. Eu tenho contado para vocês que esse menino vai render a maior venda da história do Corinthians. E eu perguntei para essa pessoa que trabalha com o Pedrinho, falei, e aí, vocês têm proposta? Não. Vocês têm sondagem? Sim. De quem? Borussia Dortmund, da Alemanha, que acaba de ser eliminado pelo Chelsea. Ajax, da Holanda. O Ajax é sempre um clube que procura jogadores jovens, né? Então acho que tem muito a ver com o perfil. E essa pessoa ainda citou o Newcastle. Newcastle é o novo rico do futebol inglês, foi comprado na temporada passada pelos sauditas. O time estava muito ameaçado de rebaixamento, fizeram uma série de investimentos e o Newcastle escapou do rebaixamento na temporada passada e chegou a brigar nessa temporada, inclusive por vaga na Champions. Agora está ficando um pouco mais difícil, apesar de ter jogos a menos por fazer. Só para lembrar que o Corinthians renovou o contrato do Pedrinho. O contrato é super extenso, a multa é de 50 milhões de euros e o Timão tem 70% dos direitos econômicos. A maior venda da história do Corinthians é do outro Pedrinho, que hoje está no Atlético Mineiro. Ele havia sido vendido por 20 milhões de euros, no final das contas o Benfica e o Corinthians concordaram com um pagamento de 18 milhões de euros. Então hoje a maior venda da história do Corinthians é essa de 18 milhões de euros. Há meio que uma convicção de que vai haver um acordo pelo Pedrinho por um negócio acima dos 18 milhões de euros, tá? Nicola, boa noite, Pedrinho, recém-promovido da base do Corinthians, tem alguma negociação aberta com clubes europeus? O Lucas Cruz está perguntando isso. Lucas, que foi durante muito tempo membro do canal, acabei de explicar com detalhes essa história aí, tá bom? Tá explicado, então, não faz muito sentido. Caio Faramilho, boa noite, Nicola, quais as novas do Corinthians? Me atualiza aí. Timão que até poderia ser, entre aspas, beneficiado pela perda de pontos da Lusa no jogo lá em Brasília. O Timão que ganhou 1 ponto passaria a ter mais 2 e ultrapassaria o São Paulo. Isso causaria, especialmente numa semifinal, imaginando que Corinthians e São Paulo cheguem à semi, causaria uma mudança. Em vez de o jogo ser único na casa do São Paulo, só com torcida do São Paulo, o jogo seria na Neoquímica Arena, apenas com a presença de torcedores alvinegros, mas o torcedor do Corinthians não deve ter muita esperança nisso. Já contei que a federação descarta punir a Lusa.